Saudações, bem-vindo. Estamos aqui para mais um especial entrevista. Trazemos Honorato João Martins Trozo, antigo basquetebolista, como nosso convidado, 55 anos de idade, 18 dos quais dedicados ao basquetebol profissional, ou seja, faz parte dos atletas que marcaram gerações e das estrelas que fizeram a história do basquetebol angolano. Foi condecorado na classe Paz e Desenvolvimento com a medalha, esta cerimónia que tem vindo a marcar as celebrações dos 50 anos de independência nacional. Honorato Trozo, seja bem-vindo e muito obrigado. Para já, o que é que representa para si este reconhecimento do país? Bem, é de facto para mim uma grande satisfação, uma enorme satisfação ter sido reconhecido pelo país, na pessoa do Presidente da República. Foram imensos anos no basquetebol, não é? Enquanto jogador profissional, mas sobretudo enquanto jogador da Seleção Nacional, representando a Seleção Nacional, mas também outros anos de dirigismo desportivo e o associativismo. Portanto, eu sinto-me hoje reconhecido nestas várias vertentes. Para não falar do fato de também ter cumprido com o serviço militar obrigatório, e isso também hoje acaba por ser também uma forma de reconhecimento pela contribuição que eu dei enquanto militar, enquanto naturalmente cumpri com a minha função, a minha vida militar pelo país. Portanto, acaba por ser um reconhecimento integral pela minha contribuição e dedicação pelo país. Hoje sinto-me, claro que mais do que tudo, honrado, porque são muitas as pessoas que deram o melhor de si pelo país, repito, nas mais diversas vertentes, desportivas, na economia, social e outras, mas acabamos por alguns de nós sermos reconhecidos, e o reconhecimento acaba por ser também uma forma de nós passarmos uma mensagem ao país, às futuras gerações, de que sempre vale a pena nós fazermos pelo nosso país, darmos o nosso melhor, para que possamos contribuir de tal modo que o nosso país seja um país melhor, um país bom para se estar, um país bom para se viver e onde reina, sobretudo, a paz. Porque, como diz, é pela paz e desenvolvimento, a paz e a harmonia social são dois aspectos indiscutíveis sobre os quais nós, enquanto cidadãos, reconhecemos, nos sentimos bem por estar num ambiente onde reine a paz e a harmonia. Portanto, com isso, hoje é o culminar, vamos dizer, de uma etapa da minha vida onde o país, na pessoa do Sua Excelência Presidente da República, acabou por reconhecer por aquilo que eu dei à nossa nação. Muito bem. Quando é que começa a praticar basquetebol? Quando é que decide depois ser um profissional, ou seja, dedicar-se integralmente ao basquetebol? Bem, eu na verdade comecei a praticar basquetebol, eu diria acidentalmente. Porque, como qualquer outra criança, o primeiro desporto, sobretudo o coletivo que nós fizemos, é o futebol, e não fugi à regra. Eu estudava num colégio próximo das instalações do ASA,
e fomos jogar futebol no campo do Asa, campo de basquete, não é? No pavilhão, vamos assim dizer. E acidentalmente no jogo um dos meus colegas chuta a bola e partiu uma lâmpada. E a pessoa que lá estava, na altura lembro-me bem, que era o professor Lino Piedade Chimuco, tendo visto aquilo, convidou-nos a vir praticar o basquetebol, já que ele era treinador de basquetebol e entendia que havia ali a oportunidade de nós juntarmos a equipa de basquetebol em vez de estarmos a jogar futebol e a danificar. Mas já tinham qualidade, pelo menos já tinham altura. Acredito que sim, já tinha, eu pronto, sempre me destaquei de alguma maneira em relação aos meus colegas, era um bocadito maior do ponto de vista físico, né? Tinha um desenvolvimento físico mais acentuado em relação aos outros. E a partir daí, então, pronto, isso foi no período da manhã, no intervalo da escola, aí por volta das 10 horas, que bem me lembro. A partir daí, bem, fomos tentar o basquete no período da tarde. Devia ter quantos anos? 8, se precisamente, tinha 8 anos. E fomos treinar o basquete, começamos a jogar e gostámos de lá estar. Aliás, porque todos os meus colegas, os meus amigos eram meus colegas na escola, no colégio Santa Teresinha. Fomos todos juntos. E daí não mais larguei. Portanto, treinei basquete no Asa, mini basquete, até os 15 anos, né? Fiz os cadetes até os 15 anos. E nos 15 anos também, vamos dizer, acidentalmente, acabei por sair do Asa. Acabei por sair do Asa porque eu portanto, já reconhecia em mim algumas qualidades. E como não tive a oportunidade de jogar na equipa, entrar para a equipa de juvenil do Asa, e eu queria muito jogar pelo Asa, mas fiquei aborrecido porque no meu julgamento haviam outros colegas para os quais tinham sido dadas a oportunidade para jogar na equipa de juvenil do Asa e a mim não, porque eu era mais novo, não é? Hoje, se calhar, mais maduro, compreendo os porquês, mas na altura não entendi isso. E por não entender, então, acabei por sair do Asa para ir jogar para o Pocodua, onde o treinador, que era o meu treinador nos mini-basket no Asa, era o treinador da equipa de juvenil. Pronto, abracei-me, fui para o Pocodua e fiquei no Codua até os 18 anos, portanto eu tinha 14, ia fazer 15, até os 18 anos, a altura em que fui para a tropa, fui para o cumprimento da vida militar, não é? Mas nesta altura eu me lembro que já tinha sido convocado pelo menos para 2 seleções nacionais de juvenis. Mas infelizmente essas seleções acabaram por não competir porque foram alteradas as datas das competições. Depois, ainda com 16 anos, lembro-me também, fui convocado para uma seleção de júniores, isso em 1986, a seleção de júniores que foi, creio eu, que disputaram um campeonato africano na Nigéria. Mas em 1988 fui convocado para a primeira seleção de júniores em que eu fiquei nos 12, não é? E aí começou efetivamente o que eu considero ter sido a minha vida desportiva como profissional, porque fui convocado para essa seleção, fiquei nos 12, fomos para Moçambique para competir no Campeonato Africano de Júniores e ganhamos este mesmo Campeonato Africano de Júniores em Maputo, em 1988. E nesta altura, no entanto, eu também já jogava na equipa de séniores do Codua, embora não tivesse ainda a idade para jogar sénior. Porque observo aqui que eu comecei a jogar séniores também muito cedo, com 16 anos. Lembro-me que a primeira competição que eu fiz de sénior foi um torneio Serval, em 1986. E então, portanto,
Depois que fui convocado para a seleção de júniores, ganhamos o campeonato de júniores, eu, por força da obrigatoriedade do cumprimento da vida militar, transferi-me para os Dínamos, que era uma equipa, na altura, do Ministério da Segurança de Estado, né, porque tinha mesmo que continuar com a parte militar. E então, portanto, fiquei no Dínamos em 1988, 89, e 89, 90, e creio que 91, perdão, até 92, porque 92 foi a altura em que houve as eleições e então, nesta altura, por força da lei, dos acordos que tinham sido celebrados entre, na altura, os partidos que disputavam as eleições e os acordos de BICES e todos os outros acordos que implicavam as questões de segurança, militares e de segurança. Portanto, os Dínamos acabaram enquanto equipa porque os Dínamos estavam associados ao Ministério do Interior, à Segurança dos Estados, na altura. Portanto, os Dínamos acabaram e eu fui forçado a sair naturalmente com os Dínamos, mas nesta altura, porque eu já tinha uma relação com o ASA, uma relação histórica, foi lá onde eu iniciei a prática desportiva, em particular do basquetebol. Nós fomos e reabrimos a equipa de basquetebol do ASA, ou seja, acabou a equipa do Dínamo, ou dos Dínamos, e nós fomos reabrir a equipa do ASA. Portanto, joguei no ASA em 1992, 93, 93, 94, e depois daí, na época 93, 94, fim da esta, fui transferido para o Petro. E joguei no Petro 5 anos. Assim, 5 anos. E depois, porque eu quando fui para o Petro, na verdade foi porque já na altura, enquanto eu estive no ASA, devido à impossibilidade de continuar com a minha formação académica, as universidades estavam continuamente a ser assoladas pelas greves, haviam paragens sistemáticas no processo letivo. Eu celebrei com o Petro, que foi um contrato que eu considero um contrato de formação. Eu saí do ASA para o Petro com a garantia de que o Petro daria uma bolsa de estudos para que eu pudesse concluir a minha formação superior. E assim foi, portanto, joguei no Petro durante 5 épocas, isso até 1998, a altura em que saí do país para a minha formação superior. Eu fui para a Inglaterra em 1998, continuei a jogar na Inglaterra. Lembro-me que no primeiro ano joguei pela minha universidade apenas, mas depois em 99, 2000, 2001, 2012 e 2003 joguei por 2 equipas diferentes. Joguei pelo Manchester Giants e depois joguei pelo Solihull Chiefs, que eram equipas também semi-profissionais, eu considero. Parte das equipas eram jogadores profissionais e outros não. Mas dado o nível que eu já tinha de basquetebol, né, então consegui jogar nessas equipas, mas sempre assegurando que o meu processo de formação académica não fosse interrompido. Daí que não podia comprometer integralmente com o basquetebol, sendo que a prioridade para mim, na altura, já era a formação académica. Aliás, foi a razão pela qual saí de Angola. Isso foi até, portanto, 2003. Em 2003
foi a altura que comecei, 2002. Em 2002, depois que eu terminei a minha licenciatura, comecei a fazer o meu mestrado e aí já ficou muito complicado continuar a jogar o basquete. Foi essa altura que deixei de jogar basquete oficialmente, vamos assim dizer, enquanto profissional ou semi-profissional. Portanto, a minha trajetória desportiva como jogador de equipas foi esta. Contudo, enquanto jogava naturalmente pelas equipas, também joguei, fui convocado todos os anos para a Seleção Nacional, para representar a Seleção Nacional. E é assim que já mencionei que em 88 ganhei o meu primeiro campeonato africano de júniores pela Seleção Nacional de Angola. Em 89 fui convocado para a Seleção de Séniores e ganhamos também o primeiro campeonato africano de basquetebol séniores para Angola. Ganhei eu e, naturalmente, enquanto representava a Seleção Nacional. Isso foi em 1989. Em 1990 continuei, naturalmente, estou a falar agora da parte da Seleção Nacional. Continuamos na Seleção Nacional e creio que foi o Campeonato do Mundo da Argentina. Por acaso não fiquei nos 12 jogadores que foi nesta altura. E depois em 91 fui convocado para a Seleção de Séniores, ainda assim, que foi ao Egito e conquistou o Campeonato Africano do Egito, que foi o segundo título africano para a nossa Seleção Nacional. Depois, em 92, foi o ano dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Para nós, basquetebolistas, foram os verdadeiros Jogos Olímpicos, porque foi o ano em que o primeiro Dream Team participou nos Jogos Olímpicos. E depois, em 93, ganhamos o terceiro campeonato da África, não é? Que foi em Nairobi, no Quênia. 94, salvo erro, terá sido o campeonato do mundo no Canadá, em que também tivemos, naturalmente, Angola enquanto país participou no melhor da sua capacidade e nós estivemos lá para, como sempre, representar a Seleção Nacional, representar o país da melhor maneira possível. Em 95 também continuei na Seleção Nacional. Desta feita jogamos o Campeonato Africano de Argel, que também fomos campeões, em 95. Em 96 foram os Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos. Continuávamos nós em representação do país através da Seleção Nacional nesses Jogos Olímpicos. E depois, em 97, que foi o meu último campeonato da África, então foi o Campeonato Africano de Dakar, do Senegal, em que nós não ganhamos ficámos em terceiro lugar. E a partir daí, então, a minha trajetória enquanto jogador da Seleção Nacional terminou. Isso foi em 97, porque em 98 eu saio do país. Vou sim para a Inglaterra, onde então fui fazer a minha formação académica. Sempre com os olhos postos na formação, disse que começou a praticar o basquetebol acidentalmente. Não obstante ter esta carreira brilhante enquanto jogador de basquetebol profissional, mas ainda assim não era aí onde queria ficar. Bem, eu não diria que não quisesse ficar no basquetebol, porque eu sempre, aliás, a partir do momento que comecei a jogar basquetebol, eu gostei do jogo,
Primeiro porque todos os meus amigos, eu morava no bairro Casquel, ali junto ao aeroporto, e nós treinávamos no ASA. Houve um período era ASA, outro período ficou TAG, depois voltou a ASA. E nós treinávamos ali no ASA ou na TAG, que era ali próximo. E todos os meus colegas de escola, de sala até, também passaram a treinar o basquete. Jogávamos futebol, passamos a jogar basquete. Então era, por um lado, a forma de eu fazer desporto, mas de estar com os meus amigos, com aquelas pessoas que de facto eu gostava de estar. Embora também diga-se, do ponto de vista familiar, a minha família sempre foi muito rigorosa nas questões que têm a ver com a educação, com a formação. E para ir jogar, eu tinha que assegurar que tinha cumprido com a minha parte académica. Então, creio que isso ficou interiorizado em mim e embora tivesse a crescer muito do ponto de vista desportivo, nunca permiti, passo o termo, que o basquete viesse à frente ou antes da parte académica. Tentei levar sempre as duas coisas ao mesmo tempo e felizmente fui bem sucedido, porque eu, enquanto fui jogando, eu lembro-me que estudei, saí da escola Santa Teresinha, fui para o Angola Canine, continuava a treinar o basquete, até porque naquela altura havia muitas dificuldades. E para ter uma sapatilha de top, não é? Vamos dizer, as Adidas, as Top Ten, que eram as marcas consagradas naquela altura, era também através do basquete, e era bom, eu fazia algo que gostava, tinha as sapatilhas que gostava, estava com os meus amigos e só tinha que assegurar que do ponto de vista académico continuava bem para poder ter então a abertura e a autorização para continuar a fazer o basquete. E depois, quando, digo, em 1982, o meu treinador do Codua, que era o Lino Piedade Chimoco, era também estudante do INEF. E já nesta altura, eu lembro-me que haviam muitas dificuldades para se conseguir os lugares. E o meu treinador do Codua, nesse caso, eram dois até, porque o Lino Piedade Chimoco, o DAT, era o meu treinador nos juvenis, mas porque eu já jogava juvenil, júnior e também sénior, o meu treinador nos júniores e nos séniores era o Baiana. E ambos estavam no INEF. Então, como havia aquela dificuldade de se conseguir os lugares, na altura, em 1982, 83, eles puxaram para o INEF para ir fazer, que era para da 7ª classe, o curso básico de Educação Física no INEF. Porque tinham consciência de que, para mim, só era possível jogar basquete se tivessem assegurada a minha continuidade do processo formativo, académico. E tendo isso em conta, havia aquela dificuldade, eles puxaram-me para o INEF, eu fiz o curso básico de Educação Física no INEF, depois fiz o curso médio de Educação Física no INEF, e aí já com um bocadinho mais consciente, porque já creio que 16 anos que eu comecei a fazer o curso médio do INEF. O INEF também dava a mim algumas facilidades. Ou seja, enquanto aluno do INEF, eu tinha a prerrogativa de fazer exames especiais, não é? Quando estivesse engajado em competições desportivas e coisas do género, o INEF dava-me essa prerrogativa. Quando voltasse, tinha a oportunidade de fazer os exames especiais, porque o INEF, como sabe, é o Instituto de Educação Física, isso estava cautelado. De tal modo que eu não vi qualquer necessidade de interrupção do meu processo de formação académica, porque podia fazer bem a parte académica enquanto jogava basquete. E assim foi. Fiz o curso médio de Educação Física, concluí o curso médio de Educação Física no INEF. Lembro-me quando concluí o curso médio, já estava no Petro, creio que ter sido em 1993.
e digamos que eu estava também no auge da minha carreira desportiva. E quando se está no auge, nós temos que usar não digo poder, mas esta capacidade que nós temos para, do ponto de vista negocial, nós conseguirmos influenciar as coisas em nosso favor. E foi assim que eu fiz. Quando terminei o INEF, tendo o ensino médio, tinha, creio que 94 e 95 foram anos que eu tentei fazer a formação académica nível superior. A Faculdade de Medicina e a Faculdade de Ciência estavam com as interrupções por causa das greves. Aí então vi que a alternativa para continuar o processo seria por via da Bolsa de Estudo. Tendo refletido sobre isso, lembro-me bem, eu ainda conversei com os dirigentes do ASA no sentido de darem-me esse conforto, de que o ASA, porque na altura o ASA tinha as suas relações entre as companhias aéreas. O ASA, como sabe, está ligado à TAG, e a TAG tinha os seus acordos com as companhias aéreas. Eu sugeri que, por via de uma dessas companhias aéreas, me fosse dada a oportunidade, uma bolsa de estudo, algo que me permitisse, depois que eu terminasse a minha parte desportiva, pudesse continuar com a formação no nível superior. Infelizmente não foi possível. E os dirigentes do Petro, tendo-se apercebendo que esta era a minha exigência, era a razão pela qual era a única razão que me faria sair do ASA, digamos. Então fiz essa aproximação ao pessoal do Petro e concordaram, né? Lembro que foi o Anselmo Monteiro quem foi ter comigo, né? Tendo-se apercebido da situação. Isso foi depois do Campeonato da África do Quênia que nós ganhamos em 1993, foi no final do ano 93 ou até já em 1994, não posso precisar agora. Então, pronto, com esta dificuldade que havia no ASA, o Petro disponibilizou-se, fomos até a Sonangol e tive o encontro com um dos dirigentes na altura na Sonangol, e posso até mencionar, foi na altura o engenheiro Botelho de Vasconcelos, que era, creio que na altura, diretor-geral adjunto na Sonangol Distribuidora. Pronto, conversamos e entendeu-se que era possível, porque a Sonangol na altura já cedia bolsas de estudo, tinham muitos alunos aí para o estrangeiro, posterior para a continuidade do processo académico por via de bolsas de estudo da Sonangol. Não foi difícil, creio eu. Houve a garantia da bolsa de estudo e aí sim eu transferi-me para o Petro. Joguei estes 5 anos no Petro, portanto foi 94, 95, 96, 97 e 98, creio eu. E em 98 saí para a minha formação académica com a bolsa de estudos da Sonangol. E em que é que se formou? Eu formei-me, a minha licenciatura foi em Administração de Negócios e Gestão de Recursos Humanos, na Universidade de Kiel. Portanto, eu tive um período em Warwickshire, onde fiz em Stratford-upon-Avon, onde fiz a preparação linguística e o ano 0 em Warwickshire, que era na Universidade de Warwick, e depois fui para a Universidade de Kiel, onde fiz a minha licenciatura em Administração de Negócios e Gestão de Recursos Humanos. Tendo terminado a minha licenciatura, e porque enquanto estava a fazer a minha licenciatura, eu comecei a fazer o estágio numa empresa, também do setor petrolífero, que é a Cupa Cameron. Eu comecei a fazer um estágio, que era um estágio académico, no primeiro ano, mas a partir do segundo ano, eles entenderam que eu devia então ser emprego pela organização, pela Cupa Cameron, e comecei mesmo a trabalhar já como efetivo na Cupa Cameron, part-time. Portanto, o meu segundo ano de licenciatura, o terceiro ano, eu já estava cá a trabalhar na Cupa Cameron. Por isso é que depois disso ficou um bocadinho mais apertado a prática desportiva e não me comprometi com o profissionalismo a 100%. Portanto, fiz o primeiro e segundo ano a trabalhar na Cupa Cameron, o terceiro ano também, tanto que eu, todos os períodos de férias,
já vinha para Angola ou ia trabalhar para a Escócia ou para qualquer outro país pela Cooper Cameron. Terminei a minha licenciatura e solicitei a Sonangol o mestrado, não é? Que disponibilizasse ou que me cedesse também, me desse a oportunidade para fazer o mestrado. E porque já tinha o histórico na função recursos humanos, porque eu aí trabalhava na função recursos humanos, era sobretudo recursos humanos e desenvolvimento organizacional. A Sonangol, sim, autorizou a que eu continuasse na Inglaterra para fazer o mestrado. Fiz o meu mestrado em Administração de Negócios, ou seja, em Business Administration, como é amplamente conhecido. E depois que terminei o mestrado, então voltei para Angola, mas voltei para Angola também, digamos que em trânsito, porque já tinha conseguido a que uma empresa americana, até por via da Sonangol, me recebesse para um ano de internship, o que é, digamos, nós chamamos trabalhar durante um ano nos Estados Unidos. Eu voltei para Angola em 2003, de passagem, e fui para os Estados Unidos. Fiquei a trabalhar um ano na Invensys Process System, na área de recursos humanos, até o final de 2004. Portanto, em 2004, regressei para Angola e fui admitido, então, para, de forma efetiva, trabalhar nos quadros da Sonangol. Voltei para a Sonangol Distribuidora, que era a empresa que coincidentemente me tinha, onde estava o engenheiro Botelho de Vasconcelos, que é a pessoa com quem tinha, digamos, negociado a minha bolsa. E comecei a trabalhar na Sonangol Distribuidora, e aí começou efetivamente a minha vida profissional fora basquetebol cá em Angola. Portanto, eu continuo como funcionário da Sonangol. Eu lembro-me que cheguei em outubro de 2004, comecei a trabalhar em outubro de 2004, fiquei até 2005, em 2005 creio que fui nomeado a minha primeira nomeação, o meu primeiro cargo de gestão como chefe de secção de formação na Sonangol Distribuidora. Fiquei, creio que 2 anos como chefe de secção. Depois fui nomeado a chefe de departamento. Fiquei, creio que 4 anos como chefe de departamento, 5 anos como chefe de departamento. Passei pelas várias áreas, desde formação e desenvolvimento, fui para o recrutamento e seleção, depois fui para o planeamento de recursos humanos. E em 2011 eu decidi abraçar um desafio diferente. Ou seja, em 2011 eu era chefe de departamento de planeamento e seleção na Sonangol e convidado pelo BPC. Então, e porque era, digamos, o próximo passo no crescimento da minha carreira profissional, eu aceitei sair da Sonangol temporariamente, na verdade, em comissão de serviço, para ser o diretor nacional de recursos humanos do BPC. Fiquei 4 anos no BPC como diretor de recursos humanos e depois, então que terminou a minha comissão de serviço, voltei para Sonangol. Muitas das pessoas perguntaram porque que regressei para Sonangol. Acho que sou quadro da Sonangol. Muito mais, digamos, alguns até abismados com o facto de sair do banco como diretor para voltar para Sonangol para ser técnico novamente. Mas eu tinha um desenho, uma visão, não é? E eu saí da Sonangol para ser diretor, de chefe de departamento para ser diretor,
e porque a pessoa, digamos, que estava na altura como diretora, que era a minha diretora, tinha alguns anos mais até que passasse a reforma. Eu, quando voltei, acreditava na possibilidade de vir ser chamado a ocupar o cargo de diretor de recursos humanos. Assim não foi, mas isso é como toda a vida, é isso. E fiquei como técnico na Sonangol Distribuidora durante alguns anos, creio que 2 anos. Portanto, é certo que não era um técnico qualquer, já era um técnico sénior, né? com, digamos, reconhecimento da própria organização, e por vezes isso é que é o mais importante. Daí, se calhar, o valor que tem esta cerimónia de reconhecimento e condecoração para mim. Portanto, fiquei como técnico, consultor, né? que na verdade acaba por ser um bocadito quase que o topo da carreira de técnico, até que fui chamado a coordenar um projeto de desenvolvimento organizacional, de gestão da mudança na própria Sonangol, a Sonangol Distribuidora, acredito que sido bem sucedido neste processo de gestão da mudança na Sonangol Distribuidora. Fui convidado a coordenar uma das equipas do processo de transformação organizacional da Sonangol. E aqui não estamos a falar mais da Sonangol Distribuidora, mas da Sonangol no seu todo. Fiquei com a responsabilidade de coordenar o bloco que olhava para a distribuição e comercialização. Portanto, coordenei este bloco durante 2 anos. Portanto, e a seguir, então, depois que este processo de transformação da Sonangol saiu da fase de desenho para a implementação, não é? Fizemos a etapa de implementação, e quando entendeu-se que estava mais ou menos consolidado esse processo de mudança na Sonangol, na altura, que tendo deixado de ser Sonangol Distribuidora, foi um processo que levou à consolidação de 2 empresas, a Sonangol Distribuidora e a Sonangol Logística. Eu, então, deixei de coordenar esse processo e fui chamado a desempenhar as funções de diretor de planeamento e controle de gestão da Sonangol Investimentos Industriais. Isso são agora passados 4 anos, 5 anos, e eu continuo a exercer a função de diretor de planeamento e controle de gestão da Sonangol Investimentos Industriais. Honorato Trozo, gostaríamos de ter mais tempo para falarmos sobre o seu percurso, que é de orgulho, de batalha, de conquistas também, obviamente com sacrifícios pelo meio, mas entretanto o tempo não está a nosso favor. Agradecemos a sua disponibilidade, felicidades pela condecoração e desejamos que tenha sucessos nos seus afazeres. Muito obrigado, muito obrigado. Aliás, já estou agradecido ao fato de estar hoje aqui nesta cerimónia, não é? E ter sido reconhecido pelo país por tudo aquilo que fiz, não só do ponto de vista desportivo, da minha carreira militar, pelo associativismo, desportivo e não só. Portanto, eu é que agradeço a oportunidade que deram de poder passar em primeira mão aquela que foi a minha trajetória desportiva, académica e profissional. Portanto, bem-aja. Obrigado. Bem, e foi assim a conversa com Honorato João Martins Trozo, antigo basquetebolista, hoje a exercer outra profissão numa outra área, como podemos perceber, no setor petrolífero, na Sonangol concretamente, mas pelo caminho com passagens em outros setores, outras instituições, onde exerceu também funções sobre as quais teve a formação.
Jovem que fez parte da Seleção Nacional de Basquetebol, conquistou medalhas em nome do país e decidiu formar-se para depois do fim da carreira desportiva continuar a contribuir para o país de outra maneira. Bem, chegamos ao fim, agradecemos a assiduidade e nós voltamos brevemente.